retornamos, aula de matemática, segundo horário. Nós teremos aí a introdução de um conteúdo novo, né? Muito legal. Coloquei aí para vocês. Esse conteúdo denomina-se como medidas de capacidade. Você sabe o que é medidas de capacidade? Já ouviu falar em alguma? Pois bem, hoje nós vamos estudar especificamente o litro. Você sabe o que é o litro, gente? Por exemplo, quando falamos assim, comprei 1 litro de leite. O que é esse litro de leite? Em que consistência se dá esse litro de leite que vocês compraram? Vamos saber algumas curiosidades sobre as medidas de capacidade agora? Vem comigo. Então, pessoal, como vocês podem observar aí na página 97 da apostila de vocês, fala sobre as medidas de capacidade, né? Em especial, falaremos sobre o litro. Para medirmos líquidos, como água, leite, gasolina, óleo, álcool e etc., usamos o litro como unidade de medida. Representamos o litro por L. Então, toda vez que você vê, né, 1 litro, 2, 3, sempre vai ter o Lzinho do lado, porque esse L representa litros. O litro é a medida de capacidade para líquidos. Então, tudo que nós retratarmos como líquido, né, como a tia Amanda citou, água, leite, gasolina, óleo, álcool, etc., tudo que retrata líquido, nós vamos usar essa medida de capacidade, que é o litro, representado pela letra L. Por exemplo, a gente vê, né, nos alimentos de dentro de casa, por exemplo, açúcar, café, feijão, sempre tem aquela representação, 1 quilo, né, que é o kg. Isso aí já significa quilograma, que é algo que nós vamos conhecer mais à frente. Hoje nós vamos falar apenas do litro, que é uma medida de capacidade que serve para medir os líquidos, tudo que é líquido. Para medir quantidades menores e maiores, nós fazemos assim, maior que 1 litro, KL, porque é 1000 vezes maior que o litro, é chamado de quilolitro. Então, quando nós tivermos uma quantidade maior que 1 litro, nós vamos chamar de quilolitro e representar com KL, porque é 1000 vezes maior do que o litro que você tem. Pega aí, por exemplo, 1 litro de água. Você tem 1 litro de água, mas se você colocar mais água, bem mais, e ficar com a quantidade maior, nós vamos usar aí o quilolitro, porque essa quantidade ela vai ser 1000 vezes maior do que o litro que você já tinha antes. Você adicionou mais, ficou com a quantidade maior, então, maior que o litro nós denominamos como quilolitro e usamos as siglas de KL, tá bom? Menor que o litro, mililitro, porque é 1000 vezes menor do que o litro. E aí nós vamos usar o ml, que é o mililitro. Então, presta atenção. L para litro, KL para quilolitro, ou seja, quando você tem uma quantidade 1000 vezes maior do que o litro, e mililitro, que é denominado ml, que é quando você tem uma quantidade 1000 vezes menor que o litro. No livro de vocês, tem aí uma observação, umas imagens aí embaixo, como vocês podem observar. 1 litro denomina-se como 1000. Então, 1000 ml, ou seja, 1000 mililitros. Então, tia Amanda, qual é a quantidade de 1 litro? 1000 mililitros. Ok? Meio litro, 500 ml, ou seja, 500 mililitros. 1/4 de litro, 250 ml. E assim sucessivamente, tá bom? Então, esse conteúdo de litro, ele é bem pequeno, mas eu encontrei aqui, fazendo umas buscas, uma observação importante sobre as medidas de capacidade que nós temos. E eu acho importantíssimo que vocês também acompanhem. Então, prestem atenção, nós vamos falar agora sobre o imetro. Você sabe o que é o imetro e para que ele serve? Se você não sabe, presta atenção na explicação da tia Amanda agora. Pessoal, a tia Amanda citou, né, o nome imetro. Por que imetro, tia Amanda? Porque o imetro, digamos assim, esse órgão, ele é responsável para as medidas exatas de
litro, quilograma, mililitro, né? Quilolitro. Então, assim, por que existe o Inmetro? Imagina bem, tia Amanda, mas a gente consegue também fazer a medição com a palma da mão. Consegue? Sim. Mas imagine que todas as pessoas não tenham, claro, as mãos do mesmo tamanho. Então, imagina, tia Amanda, eu medi aqui a mesa da minha casa, eu usei 10 palmos, então a mesa da minha casa corresponde a 10 palmos. Mas e aí se vir o papai ou a mamãe com a mãozinha maior e medir e der 5, 6 ou 7 palmos, né? Diferente do que você já achou. Então, o Inmetro, ele serve para isso, para medir a quantidade, a capacidade correta de todas essas medidas de capacidade que temos. Então, presta atenção agora no que nós vamos descobrir sobre o Inmetro. Lembrando que o livro de vocês está trazendo sobre o litro, mas a tia Amanda está avançando um pouquinho falando sobre o quilolitro, né? Falando sobre as medidas de capacidade, por exemplo, com a régua, com outros objetos. Então, presta atenção, seja curioso e aproveite bem essa aula, porque ela está muito interessante sobre esse conteúdo e eu tenho certeza que quando você observar objetos ou várias outras coisas com selo do Inmetro, né, que tem em vários lugares esse selinho do Inmetro, você já vai saber por que ele está ali, né? Então, vamos lá! Você não repara, mas em tudo que você faz, em todos os dias da sua vida, 3 personagens estão sempre com você. Eles são o metro, o quilo e o litro. Poxa, o chão tá molhado aqui. Alguém derramou água, hein? Tem 32,1768956 mililitros de água aqui. É perigoso alguém escorregar. Agora que vocês já conhecem esses personagens, deixa eu te explicar por que eles são tão importantes. Se eu te perguntasse quanto mede a carteira da escola e o metro não existisse, talvez você fizesse isso. Eu aposto que você já mediu alguma coisa assim. 3 palmos. E se quem me disse fosse maior? Aí poderiam ser só 2 palmos, porque as mãos não têm o mesmo tamanho. Agora, pega uma bicicleta. Imagina se o funcionário da fábrica medisse o tamanho do aro em palmos. Quem fabrica o pneu também. Como as mãos não são iguais, olha como poderia ficar a roda da bicicleta. Você ia querer uma bicicleta assim? Sem as medidas exatas, não seria só a bicicleta que ia desmontar. Tudo que é fabricado precisa de medidas certinhas, muito certinhas. Só assim é possível produzir com qualidade. E quem cuida para que o metro, o quilo e o litro e outras medidas sejam corretas é o Inmetro. E quando a gente fala corretas, dá uma olhada nisso. Pegue um fio de cabelo. Agora, dá uma olhada no diâmetro dele. É na grossura, não no comprimento. Se você dividisse esse fio em 1.500 partes, o Inmetro conseguiria medir isso certinho. E se conseguisse fatiar em 1 milhão de partes, o Inmetro conseguiria pesar certinho. O Inmetro... Observaram que o Inmetro ele é responsável, né, por essas medidas exatas que temos, né, no nosso dia a dia. Por exemplo, é fácil medir 1 litro de água, medir 1 metro, né, das coisas, do tamanho ou de algum objeto de dentro de casa. Mas quando nós precisamos dessas medidas mais detalhadas, existe, né, esse órgão, esses cientistas, essas pessoas aí que trabalham em torno disso. Então, por isso que várias, né, por exemplo, se falarmos que em 1 quilo de açúcar que compramos no mercado tem 1 quilo, tem que ter 1 quilo lá, pois foi avaliado pelo Inmetro, tá bom? Então, não pode ter nem a mais e nem a menos. Pessoal, então, nesse contexto, nós avançamos um pouquinho, vocês conheceram aí também outras medidas de capacidade, que creio que vocês também já fizeram uso na casa de vocês ou em algum momento das suas vidas. Dentro disso, nós conhecemos a medida de capacidade que traz no livro de vocês, lá na página 97, mas vocês não vão realizar atividade nenhuma agora, pois nós faremos juntos na aula online, ok? Então, na aula online, nós vamos abordar aí esse conteúdo.
Então, aguardo vocês até lá. Beijinhos, tchau, tchau. Atenção aí, tá? Que na aula online vai ter umas perguntinhas sobre esse conteúdo. Então, visualizem com atenção essa aula. Tchau, tchau.